Glória a Deus, paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Maravilha? Tudo certo aí? Quem está bem? Aleluia? Olha no irmão aí, olha lá como é que está lá atrás, lá, está tudo certo? À direita, à esquerda, tudo bem? Tudo em paz? Os irmãos aí que estão assistindo a gente também, Deus abençoe, graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Está na mão, sim? Verso 16. Mateus 28, verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer, a guardar, a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos todo mundo ler o verso 19 e 20, todo mundo, vamos lá? Portanto, glória a Deus, que o Senhor nos abençoe e possa falar profundamente em nossos corações, que nos ajude. Bendito seja o nome do Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala com todos nós. Entregamos a Ti. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, Mateus 28, verso 16. Aqui está falando da ressurreição de Cristo. O Evangelho de Lucas também fala, Marcos fala também, forte. Os Evangelhos falam. E nesse Evangelho aqui, nesse lá o Marcos também, fala a questão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Isso é Marcos 16, 15. Aqui está dizendo, Mateus, quando Jesus ressuscita, ele fala: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então aqui nesse verso aqui, Jesus ele arranca, o poder do inimigo. Não é que Jesus foi lá no inferno e fez isso, não. Viu, meu irmão? Tem muitos evangélicos que acreditam que Jesus, quando morreu, ele foi lá no inferno, pegou a chave do diabo, mas isso não está na Bíblia não, viu? Está escrito na Bíblia isso não. Mas lá na Bíblia, no Apocalipse, fala que Jesus tem a chave da morte do inferno. Bom, aí já é outra coisa. Ter a chave é uma coisa, e lá no inferno pegar é outra. São duas coisas diferentes. Você ter um carro é uma coisa, você ir lá buscar o carro é outra coisa. Vamos misturar os passageiros, não. Então existe uma polêmica em cima disso aí. Jesus foi no inferno ou não foi? Bom, se ele tivesse ido no inferno, pelo menos quero falar para você que o inferno ainda não foi inaugurado. O verdadeiro inferno ainda não foi inaugurado. A gente vê lá, por exemplo, Lucas 16, que o homem rico estava no inferno. Mas a tradução que está no inferno, na verdade a melhor tradução é está no lugar de tormento. Porque inferno mesmo, é o lago de fogo.
Aí, lá no Apocalipse fala, mas e o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Na verdade, a morte e o lugar de tormento foi lançado no inferno. Mas o tormento também não deixa de ser o inferninho também, vamos dizer assim. Então a gente não vai brigar, né? Que o inferno mais quente, mais ruim, o outro inferninho. Estou só mostrando para vocês que o verdadeiro inferno mesmo ainda não foi inaugurado. Quem é que vai inaugurar o infernão mesmo de verdade? Olha no seu irmão e pergunta para ele, quem vai inaugurar o infernão de verdade mesmo? O primeiro a ser lançado no inferno de verdade, no lago de fogo. Vai inaugurar o inferno mesmo, de verdade, o lago de fogo. Quem vai inaugurar? A besta, o anticristo e o falso profeta. O diabo vai depois. Primeiro vai a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. O diabo vai ser preso por 1000 anos. O diabo não está no inferno hoje não. Ele está solto. E os demônios também. Estão aí em alguns lugares, nas regiões celestiais. Não chegam perto de nós. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Os anjos de Deus estão acampados aí. A misericórdia de Deus está sobre nós. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Quando Jesus fala que é-me dado todo o poder nos céus e da terra, significa que ele pagou a dívida do homem. Quando Adão pecou, ele entregou para o diabo a autoridade da terra. Tanto é que em Lucas, no capítulo 4, Jesus quando é tentado pelo diabo, o diabo fala, transforma essas pedras em pães. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo pegou Jesus e levou lá em cima, no lugar lá, e falou, pula daí, porque está escrito que Deus vai te guardar. E o Senhor falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aí o diabo falou para Jesus assim, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, e falou para Jesus, tudo isso te darei, pois a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Aí Deus não deu a terra para o diabo. Como é que o diabo falou que deram para ele? Quem que deu para ele? Quem que deu a terra para o diabo? Adão. Adão pecou e o diabo aproveitou do pecado e dominou. Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de uma autoridade maligna. Então, Deus deu a terra para o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis 1, 28, Deus criou as coisas, tudo bom, maravilhoso. Depois Deus criou o homem e falou, domine o homem sobre a terra, sobre tudo, sobre os peixes, sobre tudo, domine ele. Olha lá para você ver Gênesis 1, não você pensa que o pastor tirou isso aí, heresia. Isso aí não é verdade, é heresia. Que heresia, irmão, para com isso. Não tem esse negócio não. Nós não somos perfeitos não, mas nós falamos as verdades também. Gênesis 1. Depois que Deus criou todas as coisas, Gênesis 1, Deus criou a terra, criou tudo e tal, estou resumindo aqui, criou todas as coisas. Aí no Gênesis 1, 28, depois que Deus criou o homem, verso 27, Gênesis 1, 27, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e o quê? Dominai-a, sujeitai. Olha, se Deus tivesse dado para o diabo, não poderia falar um negócio desse. Sujeitai a terra, dominai. Amém, aleluia, sim ou não? Glória a Deus. Tá, a ordem foi dada para o homem, dominai, sujeitai. Dominai, ainda falou assim, ó, frutificai, enchei a terra, sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha aí. Deus deu para o homem dominar. Foi para o homem que Deus deu. O Salmo 115, verso 16, olha lá para você ver. Salmo 115. Olha o salmista. No Salmo 115.
Salmo 115, verso 16. O que está escrito no Salmo 115, verso 16? Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu ela para os homens. Para os homens. Então, quando o homem pecou, o diabo levou vantagem. Dominou. Por quê? Porque o homem passou a ser escravo do pecado. E o pecado é do diabo. O pecado não é de Deus, o pecado é do diabo. Mas o homem passou a ser escravo do pecado. Então, se alguém falasse assim, ó, por que Deus não acaba com tudo quanto é coisa hoje, com todo o mal hoje, e resolve hoje? Primeiro que nem você ia querer. Sabe por quê? Porque tem família sua que não converteu ainda. Aí ele ia para o inferno hoje também. Olha você ver que coisa. Você não pode falar, Deus tinha que acabar com o mal hoje. Se Deus acabasse com o mal hoje, até familiares nossos, parentes nossos, amigos nossos, ia para o inferno hoje, porque não converteram. E nós também. Dependendo, nós precisamos ser transformados. Mas nós seríamos transformados, né? No caso nosso, nós ganharíamos um corpo novo. E amém, glória a Deus. Mas a Bíblia fala que Deus tem tempo para todas as coisas. Tanto é que Jesus veio, em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, fala assim, ó, vindo a plenitude dos tempos. Jesus nasceu, né? Jesus veio por meio de uma mulher. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher. Nascido debaixo da lei. Então, o que é vindo a plenitude dos tempos? Vindo a hora certa, o momento certo. Na hora que Deus havia determinado, veio Jesus. O que o Senhor falou em Gênesis 3,15? Gênesis 3,15. O que o Senhor falou em Gênesis 3,15? O Senhor disse para o diabo. O que o Senhor disse para o diabo? Porque o homem pecou, se sujeitou ao diabo. Aquele a quem você obedece, você se torna servo. Você se torna escravo. E o homem se sujeitou ao pecado. Se entregou ao pecado. O pecado dominou o homem. Aí o que o Senhor falou para o diabo em Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É isso que está escrito aí ou não? Então olha o que Deus falou para a serpente, para o diabo. Ó. Porém, inimizade entre você, diabo, e o descendente da mulher. Ó. Aí ele falou, este, o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça. Isto é, este vai tirar o poder da tua mão. Mas você vai ferir o calcanhar dele. Jesus foi ferido, moído pelos nossos pecados. O diabo feriu ele. Foi ferido pelos nossos pecados. Mas Jesus, quando ressuscita, toma a autoridade do diabo, como homem. Ele restitui a autoridade que estava perdida. Por isso que ele falou lá, que eu li para você em Mateus 28. É-me dado, ele como homem, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas é dado mesmo, porque já foi dado lá no Gênesis 1. É-me dado, é porque era seu mesmo. Já era seu. Só que o homem entregou, agora estou devolvendo para você. Legalmente é de Jesus e daqueles que são de Jesus também. Amém, aleluia? Por isso que em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, fala que, vamos lá, Efésios capítulo 1, olha o que fala lá, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, hoje é um dia que a gente faz um estudo bíblico, né? Então nós estamos estudando, fortalecendo a nossa fé na palavra, entendendo a palavra, amém, meu irmão? Glória a Deus.
Depois você procura na internet lá, até que. Acha lá, nós soltamos uns 35 vídeos de estudo bíblico que a gente dá na nossa escola aqui. Postei tudo demais, joguei tudo. Tirei tudo no listado, joguei tudo público. Seja o que Deus quiser. Vamos para esse mundo afora aí. O povo aprender a palavra. O que estava restrito para a TEC, abriu para todo mundo. Quem quiser procurar lá vai achar. Panorama bíblico, Atos, Hebreus, Cristologia, tudo que você pensar. Dons motivacionais, o Espírito Santo em ação, tudo lá. Então está tudo lá. Daqui a pouco nós vamos gravar. Então, vamos gravar aqui a família, né, o casamento, o solteiro, o casado, vida de solteiro e a aliança do casamento. O Dimar vai gravar também, ele com a Tati, gravar um vídeo também bonito ali, um estudo sobre a vida do solteiro, a vida do casado, a vida da pessoa divorciada e os filhos do divórcio. Vai ter um gravado ali também. Nós vamos gravar ainda esse ano, se Deus permitir, história da igreja, desde Jesus até 2020. Rapaz, desde Jesus até 2020, a história da igreja. Amém, aleluia? Como que nós chegamos até onde nós chegamos hoje? Gravadinho lá, olha que maravilha. E vamos gravar escatologia também, o final dos tempos. Gravar vídeo explicando como que é o Apocalipse. Você sentar lá, você vai estudar. Quem pegar o vídeo lá, sentar. Tem que estar animado, sentar. Na verdade, os estudos que nós colocamos lá, se a pessoa abrir lá, olhar assim, ela vai desanimar. A coisa foi feita com carinho, tem que sentar, ter um tempo de qualidade, pôr a Bíblia, pôr um caderno e falar, vou escutar 1 hora hoje, 1 hora amanhã, 1 hora. Vou separar um tempo para Deus, para me aprender a palavra. O que está lá está desse jeito. Não é uma pregação, igual eu estou pregando aqui, não é uma pregação assim que você prega 50 minutos, oh, maravilha, Deus falou comigo, que benção. Não, você vai sentar e vai ler junto comigo lá a Bíblia e eu vou explicando. E vai explicando, devagarzinho vai explicando. Então tem que ter paciência. Ah, nossa, que maravilha. Aí o vídeo tem 2 horas, às vezes 1h30. Cansou? Marca onde parou, volta de novo outro dia. Uma semana você estuda. É assim que funciona. Se quiser aprender, crescer, é desse jeito, irmão. Entendeu? Aí você vai aprender mesmo o negócio ali. A pregação a gente aprende também. Mas a gente sai, vai embora. Mas quando você lê lá, você lê, você anota, depois você relê, aquilo lá grava, cala dentro da gente. Então, meu querido, olha aqui para você ver. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha no verso 18. Efésios 1, 18. Paulo está falando assim para a igreja de Éfeso. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele, isto é, Jesus, vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. A suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Fala bem, olha aqui em mim, não continua lendo, olha aqui, vou explicar. Jesus, depois da ressurreição, subiu e se assentou acima de todo poder, de todo domínio, de toda potestade, de toda autoridade. Por isso que ele falou, me dá todo o poder nos céus e na terra. Paulo está falando aqui, ele ressuscitou e se assentou acima de toda autoridade, de todo poder, de toda potestade. Aí ele continua agora, olha bem para você ver, no verso 22. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Olha bem, vou voltar aqui no verso 22. Deus sujeitou todas as coisas debaixo da onde? Dos seus pés. E sobre todas as coisas, Jesus é o cabeça da igreja,
E a igreja, verso 23, a igreja é o corpo. Então, se a igreja é o corpo, o pé, a igreja é o corpo de Jesus. O pé está na cabeça ou está no corpo? Quando eu falo corpo, da cabeça para baixo. O pé está no corpo ou está na cabeça o pé? Tem a cabeça e depois tem o pé. Depois tem o tronco, é isso? Tem a cabeça e depois tem o pé? Não, a tronco e os membros, o pé. Aí então, se o pé está na igreja, o pé não está no corpo e a igreja não é o corpo, então o pé está na igreja. Aí ele falou lá, no verso 22, que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então a autoridade foi dada para a igreja. A igreja tem autoridade no nome de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos autoridade. Nós estamos na terra e podemos exercer a autoridade legalmente. Porque Deus deu a terra para nós. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Não tem nada de errado aqui não. Legalmente é nossa. Acontece que, você já viu aquela coisa? Ó, olha bem, ó. Um mendigo chega, dando um exemplo assim, né? Um cara aí, todo atrapalhado, chega na porta da sua casa, e bate na porta, empurra a porta, fala, vamos morar aqui na sua casa. Você fala, não vai não. Ele fala, vou. Mas ele é mais forte do que você fisicamente. Ele fala, vou ficar aqui, você vai cuidar de mim. Aí você não pode com ele. Você vai ameaçar com ele, junta, não sei, joga você. Não, você vai cuidar de mim, rapaz, você vai apanhar aqui dentro. Ele fala para você dentro da sua casa. Aí ele fala para você, só você cuidar de mim, não vou brigar com você não. Vou até ajudar você em algumas coisas aqui, mas você vai cuidar de mim. Você vai fazer algumas coisas que eu quero. E você, para não brigar, você fica lá, aceitando. A casa é de quem? Sua. Mas ele entrou lá, usurpou a autoridade. O que você tem que fazer, já que você não tem força diretamente contra ele? Buscar os seus direitos. Chama a polícia. Dá parte. O que eu estou querendo dizer? Se o mal está te perturbando, você não está dando conta, chama a polícia. Aleluia, glória a Deus. Chama a polícia. Fala para o Senhor, Senhor, o negócio está... Vai lá no delegado. Dá parte. Para você ver se ele não sai, você não faz. Você nem força faz, você fica lá assim, e a polícia chega e tira ele lá. Ainda fala para ele, se você voltar aqui, rapaz, você vai ver a coisa. Então, você está apenas exercendo a autoridade que já é sua. Então a igreja precisa exercer a autoridade que já é dela. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Mas eu estou falando isso para você, porque eu parei lá em Mateus 28:16, mas não era nada disso que eu queria falar hoje. Mas já que eu falei, amém, aleluia, vamos tocar o barco. Deus sabe todas as coisas, como diz as irmãs aí. Deus sabe todas as coisas, pastor. Amém, aleluia. Mateus 28:18, né? É-me dado todo poder no céu e na terra. Então Deus deu autoridade. Quando a gente fala poder aqui, irmão, não fica assustado não. É autoridade. Então você tem autoridade para repreender o mal. Você tem autoridade para viver bem na terra. Você tem autoridade de conquistar coisas. Se aquilo estiver de acordo com a vontade de Deus, você tem autoridade. Mas vamos lá no verso 19. Jesus disse, portanto, ide. Primeiro você tem a autoridade. Aí ele falou, então, vá e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem. Qual é a ordem que ele deu? Fazer discípulos. Oh, meu Pai. Meu irmão, muitos de nós não estamos nem aprendendo para nós. E muito menos então fazendo discípulo. Eu conversei com alguém hoje e falei, a maioria dos crentes nem leram a Bíblia inteira ainda. A maioria dos crentes não conhece quase que nada da Bíblia. Estou falando sério, irmãos. Não estou querendo machucar ninguém não, estou querendo dizer o seguinte, há um analfabetismo
bíblico dentro da igreja. O irmão vem, senta, assiste o culto e vai embora. Não se preocupe com nada. Isso que eu vou falar para você aqui nessa noite aqui, ó. Jesus falou para os discípulos: ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os e batizar ainda. E você pode batizar, sabia? Batismo não é só o pastor que batiza. Se você fizer o discípulo lá e ele quiser, você pode batizar ele na hora que você quiser lá. Pastor, batizei o fulano aqui, tirei uma foto. Falei, amém, irmão, batizou? Está batizado, irmão? Está firme? Amém, glória a Deus. Está aceito o batismo. Esse é o normal. Quando Filipe batizou o eunuco, lá em Atos 8, ele foi lá ligar para o pastor Tiago, lá em Jerusalém, para o Pedro, para o João. Ô João, tem um rapaz querendo batizar aqui. Vai fazer o curso de batismo aí? Foi isso que ele fez? Negativo. Quando Pedro pregou em Atos 2, quando Pedro pregou, lá no versículo 37, o pessoal compungiram-se em seus corações e disseram: que faremos então, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então não tem, meu irmão. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala para a igreja de Corinto: ó, eu não batizei ninguém. Ah, batizei sim, talvez a família de tal lá e tal, mas eu não lembro de ter batizado o outro. Na igreja de Corinto, a igreja de Corinto estava lotada, então foi outros que batizaram na igreja. Você sabia que você deveria estar apto a ensinar outro, inclusive a batizar? Não, estou falando com você que está me ouvindo aqui. Você que está me ouvindo aí, você deveria, se você já tem tempo na igreja, deveria estar apto a ensinar e até a batizar uma outra pessoa. Meu irmão, estou falando para você sair da zona de conforto e levar a sério. Levar isso aqui a sério. Jesus falou: ide e fazei discípulos. Se Jesus não tivesse feito isso, não teria igreja hoje. Eles obedeceram, pagaram um preço por isso e fizeram discípulos que fizeram outros, e o tempo foi passando, chegou até nós. E se a igreja de Jesus hoje parar e não fizer outros discípulos, a igreja para. É por isso que tem que pregar o evangelho, por isso tem que falar no rádio, falar na rua, dar um bom testemunho, para que outros sejam ganhos. E se a gente morrer, aquilo vai perpetuando, vai passando para outros. Agora, a gente não pode deixar o negócio solto no vento. A gente tem que fazer a nossa parte. Qual é o legado que você está deixando? Que legado você vai deixar? Na parte espiritual. Na parte espiritual. Olha bem. Quando Moisés assumiu e tirou o povo de Israel, quem é que assumiu o lugar de Moisés na hora que ele morreu? Josué. Antes dele morrer, Deus já falou com Moisés que ia levantar o Josué. Josué andou na cola de Moisés. E Josué aprendeu muita coisa. Moisés fez discípulo. Aí, não só ele, fez outros, mas Deus escolheu Josué. Aí você lê o livro de Josué inteirinho. Quando Josué morre, sabe o que vai acontecer? Aquele povo de Israel vai terminar o livro de Josué, e nós vamos entrar no livro de Juízes. Vamos lá, livro de Juízes. Livro de Juízes. Livro de Juízes. Vamos ver o que vai acontecer. Livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, capítulo 2. Vamos comigo, acompanha aí. Livro de Juízes, capítulo 2. Está na mão? Sim? Glória a Deus. Olha o versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que sobreviveram a Josué,
e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Olha o verso 10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Quer dizer, morreu todos os líderes depois de Josué, e morreu a geração. E outra geração após deles se levantou, que o quê? Que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha o que vai acontecer com isso, olha o verso 11. O que acontece quando não se conhece o Senhor? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Vamos voltar aqui de novo, verso 7, vamos lá, vamos aprender, gente, vamos aprender o negócio. Juízes 2:7. Serviu o povo ao Senhor. Quantos dias eles serviram? Todos os dias de quem? De Josué. E todos os dias de quem? Dos anciãos, dos líderes que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Olha o 10. Foi também congregada, isto é, morreu. Está querendo dizer, morreu toda aquela geração após toda aquela geração após seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. O que eu estou querendo mostrar para você aqui também? Josué, ele fez líderes. Josué ensinou líderes. A esses líderes temiam a Deus e ensinavam o povo. Só que os líderes também foram ficando velhos. E os líderes falharam. Os líderes que Josué fez falharam numa coisa. Qual foi a falha deles? Não fizeram outros líderes. Josué fez líderes. Mas esses líderes, o que aconteceu com esses líderes? Esses líderes, repete comigo, os líderes, vamos lá, os líderes que Josué fez, que Josué formou, não fizeram outros líderes. Meu irmão, até que ponto a gente tem culpa quando a gente não faz outros líderes, hein? Isso aqui é a mesma coisa que Jesus falou lá. Ide fazer discípulos, ensinando. É a mesma coisa que Jesus está falando. Ensinar outros. Levantar outro no seu lugar. Estou falando para a igreja hoje aqui, irmãos. Nós precisamos levar a sério o estudo da palavra. Vou lá no culto, é estudo bíblico. Meu irmão, parece que estudo bíblico é uma coisa ruim. Mas é a ordem do Senhor. A ordem dele. Ninguém está inventando um negócio, não. Ele falou, Flávio, Edmar, Pastor Sérgio, ensina outros. Quando vocês não estiverem aqui, esses outros também vão ensinar outros. É isso que Jesus está falando. Então a minha obrigação é ensinar. E que você aprenda. Por isso que a gente pega no pé, irmão, não vem no culto. Irmão, estudo bíblico. Irmão, não vai fazer o curso. Um dos motivos é que Jesus mandou a gente ensinar o que a gente sabe. E a gente aprendeu de outro. O pastor quer que vai, parece que ele quer. Não, não é que eu quero, não. Está escrito na Bíblia. É que está escrito aqui. Jesus mandou a gente ensinar outros. Olha aqui o Josué. O Josué formou líderes. Mas os líderes que Josué formou, não formou outros líderes. Então, Josué deixou um legado. Pergunta para o seu irmão do lado, o que é um legado? O
que é um legado? Alguém explica aí, eu quero escutar daqui. O que é um legado? Eu e o Abner queremos escutar agora. O que é um legado? O que vai explicar para nós? O que é um legado? História de vida. O que mais? Ensinamentos. O que mais? Exemplo. Então é isso, gente. O que é um legado? Legado, porque tem pessoas que deixam um legado só da parte material, de serviço, de trabalhar, de honestidade. Amém, glória a Deus, faz parte. Mas não é só isso que precisa. Porque na honestidade, trabalhar e tal, é muito bom, isso faz parte do pacote. Mas se ficar só nisso, fica no natural. E o espiritual? E os valores espirituais? E o legado espiritual? Onde que fica? Porque se você vê, aqui, Josué formou líderes. Mas levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E a outra geração, eles eram trabalhadores, trabalhavam. Porque tinha que plantar, tinha que colher. Olha o Gideão, por exemplo. O Gideão está lá no Juízes, capítulo 6. Gideão trabalhou, trabalhador. O povo de Israel é trabalhador. Até hoje o povo de Israel é um povo trabalhador. Os judeus são muito trabalhador. Então, o legado de serviço, de ânimo, de disposição, amém, glória a Deus, foi muito bom ter passado esse legado. Mas e o outro legado espiritual, os valores espirituais? Cadê? Faltou aqui. Josué formou líderes, mas esses líderes não formaram outros líderes. O que vai acontecer? Olha lá para você ver, ó, verso 10, Juízes 2:10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Olha que coisa terrível. Olha o verso 12. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, seguiram outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Olha aí, irmão. Por que aquele povo desviou do caminho do Senhor? Não tinha quem ensinasse eles. Se você não ensinar seu filho, sua filha, pelo exemplo em primeiro lugar, pelo exemplo seu, porque às vezes a gente fala, mas não faz. Fala, e o exemplo é tudo. O exemplo é tudo. Fala para o filho não xingar, mas você xinga. Fala para o filho não falar palavrão, mas você fala. Fala para não fumar, mas você fuma. Fala para não beber, mas você bebe. Fala para não assistir porcaria, mas seu filho sabe que você assiste. Mas aí não está ensinando nada. Porque o menino também não é bobo, nem a menina. É só uma questão de tempo para eles falar assim, sai fora, pai. Ele não vai falar por educação, mas lá no fundo ele fala, sai fora, pai, sai fora, mãe. Vai enganar outra. Eles não falam isso para a gente. Mas se a gente estiver fazendo isso, lá no fundo, eles falam, estão querendo dizer, sai fora, mãe. Mãe querendo dar uma de santa aí. Pai querendo dar uma de santa aí. Sei muito bem. Você espera nós dormir, espera nós sair. Sai fora. Criançada não é boba, não. Criançada sabe, irmãos. Então, vamos ser verdadeiro. Colocar diante do Senhor. Senhor, eu não estou dando conta. Eu estou vendo porcaria na televisão. Senhor, eu estou gastando meu tempo com isso. Senhor, eu tenho vícios. Põe diante do Senhor. Por quê? Porque você precisa ser liberto. E você precisa estar na palavra. Porque você precisa obedecer o ide do Senhor e fazer discípulos. Talvez você não vai nem falar, mas sua vida vai ser um exemplo. Muitas pessoas vão olhar para a tua vida. Lembra lá a mulher lá no livro de Reis? A Bíblia fala, a mulher falou para o marido dela. Ela nem conhecia o Eliseu, hein? Ela não conhecia o Eliseu não, mas ela falou para o marido dela assim, vejo que esse homem que sempre passa por nós é o quê? Um santo homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha o que a mulher não conhecia. Vejo que esse homem, então a mulher reparou, vejo que esse homem que sempre passa por nós aqui é um santo homem de Deus.
Será que alguém está falando isso de você? Ou está falando assim, olha lá a crentinha, lá, a crentinha fofoqueira, lá a caloteira, lá, olha o caloteiro lá, olha o mentiroso lá, o crente mentiroso lá, olha o cara lá. Ai. Irmãos, vamos levar a sério, amém, aleluia? Vamos levar a sério, irmãos. Olha a ordem que Deus deu para Moisés, em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Olha a ordem de Deus. Deuteronômio 7. Deuteronômio capítulo 7. Olha a ordem que Deus deu para Moisés, e Moisés passou para Josué. Por isso que Josué fez as coisas certas. Porque o Moisés fez com ele fez com os outros. Agora os outros que parou. Olha o que Deuteronômio 7 fala, verso 1. Quando o Senhor, o teu Deus, te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, e tiver expulsado diante de ti muitas nações, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Olha o 3. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Olha agora para você ver. Olha para você ver no capítulo 6. Capítulo 6, volta um pouquinho aí, capítulo 6. Versículo 3. Verso 1, vamos 6, verso 1. Deuteronômio 6, 1. Estes são os mandamentos, estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpra na terra a qual passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Olha que meu irmão fala assim, ó, olha o que Deus dá a ordem de Deus. Temas ao Senhor teu Deus. Fala comigo, temer a Deus. Fala de novo, temer a Deus. A ordem é temer a Deus. Temer a Deus. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno a ti, a teus filhos, a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de seus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o verso 7. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deleitando e levantando-se. Vamos repetir o verso 6 comigo, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha que coisa, irmão. Olha o verso 8. Também as colocarás na mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás no batente das portas da tua casa. Olha, para estar na casa, na geladeira, em cima da televisão. Em cima da televisão tem que colocar assim, ó, Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3 lá, coloca lá. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Na geladeira. Colocar também lá, na pia. Na porta. Você está olhando aqui, ó, a ordem de Deus aqui. Aqui na antiga aliança, mas a Bíblia, mas esse é pastor da antiga aliança, então eu tenho que saber pregar. Eu não posso pregar na antiga aliança e ficar enroscado lá. Mas onde que está na nova aliança? O que Jesus falou? Fazei discípulos. Estou falando a mesma coisa. Não mudou, fazei discípulos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Para você ver que coisa.
Ah, mas escrever a palavra aqui, a palavra ali. Onde está escrito isso? Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Olha lá, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Vamos lá, Colossenses 3,16. Todo mundo, vamos lá. Agora, vamos lá? Todo mundo lendo? A palavra de Cristo. Olha, a palavra de Deus tem que habitar pouco no nosso coração ou muito? Muito, ricamente. Olha o que ele falou em Deuteronômio: ensina o teu filho, escreve ali, escreve lá, põe na mão, põe na testa, põe em tudo quanto é lugar. Eu quero que esteja todo mundo cheio da minha palavra. Quero que todo mundo conheça a minha palavra. Ensina o teu filho andando, caminhando, deitando. Meu irmão, se a gente não fizer isso, vai enfraquecendo a outra geração. As outras gerações vão enfraquecendo. E sabe o que vai acontecer? Nossos netos vão ter um mundo muito difícil. E por culpa nossa também. Que nós não levantamos a bandeira para poder ensinar direito. Não é só em casa, não. Às vezes na sua casa você tem alguma dificuldade. Na rua, no serviço, para o mundo ser melhor. Meu irmão, se você olhar para homens de Deus, que não deixaram um legado espiritual, você vai perceber que não foi bom. Olha, Davi, por exemplo. Davi deixou um legado de ministério, de serviço muito bom. Mas ele teve muitos filhos. Ele passou a bênção para Salomão. Mas ele teve uma dificuldade em família. Ele teve dificuldade com os filhos. Um filho queria brigando com o outro, matou o outro, queria tomar o lugar de Salomão. Olha, foi fácil não. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil deixar um legado. Deixar ali valores. Às vezes você deixa disposição para trabalhar, honestidade. Você deixa, mas e faltou a outra parte, os valores. Davi faltou. Tudo bem que Salomão pegou, mas depois de Salomão se corrompeu e depois Salomão não levou a coisa adiante. O Roboão o filho de Salomão já balançou, deu zebra. E bagunçou lá na frente. A gente não pode pensar só no hoje nosso. Olha o Gideão, ó. Você vê a história de Gideão, né? Você falou, maravilha, pastor. Glória a Deus, é o que a gente conhece, ó. Olha o que a gente conhece do Gideão. A maioria de nós conhece assim, ó, a história de Gideão. Gideão, né, em Juízes capítulo 6, malhava o trigo no lagar. E os midianitas vinham, dominavam o povo de Israel. E na hora que o povo de Israel plantava, os midianitas, amalequitas, deixavam o povo plantar. Mas na hora de colher, os midianitas vinham e roubavam tudo. Na hora de plantar, era o povo de Deus que plantava. Na hora de colher, o malequita, o midianita vinha e levava para casa. Ai, forgado. Sabe o que o Gideão fez? O Gideão escondeu. Tipo assim, vocês podem levar dos outros, mas meu vocês não vão levar não. Inteligente, amém, aleluia? Aí o profeta veio para ele e falou para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ah, mas olha agora o que ele falou, a resposta que ele deu. Pergunta para o seu irmão aí a resposta que Gideão deu. Vamos ver se você está vendo, não leu a Bíblia, vai lembrar. O Senhor é contigo, varão valoroso. O que ele respondeu para o homem? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo todas essas coisas na nossa vida? Olha, cadê os milagres que nossos pais falaram, que esse Deus fez lá, cadê? Está vendo? Faltou ali uma força ali, um ensino bem mais consistente para Gideão. Aí, depois o anjo aparece para Gideão e fala para ele: vai nessa força, varão valoroso.
Aí ele faz uma prova lá. Antes de Deus usar Gideão, Deus fala para ele: tira o altar de Baal que está na casa do teu pai, um altar enorme, e faz um altar para mim. Então Gideão teve que destruir o altar na casa do pai dele. A família de Gideão, os pais, estavam adorando os deuses dos midianitas. Olha que confusão naquela casa. Homem de Deus e a família toda fora do caminho. Aonde que está o erro aí? Quem que deixou de ensinar quem? Você viu lá que os líderes que sobreviveram a Josué não ensinaram os outros. E Gideão está no meio do pacote. Gideão está no meio dessa turma que não foi ensinado. Mas ninguém nunca ensinou isso. Quem que não ensinou? Quem que não ensinou? Os líderes que Gideão fez aí, que Josué fez. Eles morreram e não ensinou mais ninguém. Então é por isso que eu não aprendi. Gideão poderia ter falado: eu não aprendi porque não foi passado para nós. Nossa geração não sabe. Aí precisou então Deus, por meio do profeta e por meio do anjo, ajudar o Gideão. Aí ele teve que tirar o altar. Aí vieram contender com ele. Ele fez isso de noite com 10 homens. Por quê? Porque a cidade adorava Baal ali. Aí ele teve que fazer escondido. Quando chegou no outro dia, os homens da cidade perguntaram: quem foi que derrubou o altar de Baal aí? E descobriram que foi Gideão. Aí eles quiseram bater em Gideão. Aí o pai de Gideão entrou no meio: ele não vai bater no meu filho não. Se Baal é Deus, que Baal contenda com meu filho. Deixa o Deus Baal contender com meu filho. Aí eles pensaram: é mesmo, se Baal é Deus, deixa Baal contender com ele, vamos ver o que vai acontecer. Até mudaram o nome de Baal, de Gideão. Qual o nome de Gideão? Qual o nome colocaram para Gideão? Jerubaal. O que significa Jerubaal? Baal contenda com ele. Gente, tem que estudar a Bíblia, não. Pastor, pastor, não, mãe, tem que estudar, bem. Como é que eu sei? Eu sei porque eu estudo. Ué? Só estudar, querer, pegar. Pastor, mas o senhor tem tempo. Mas tem mesmo. Mas eu trabalho fora também. Aí, como é que faz? Quando eu não trabalhava fora? Aliás, e quando eu trabalhava fora, como é que é? Não perdi um culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aprendi rápido o negócio. Eu quero saber. Quero entender. Eu não quero ficar lá o pastor falando. Sai fora. Eu quero ser como os bereanos. Pergunta para o seu irmão: quem são os bereanos? Pergunta para ele: quem são os bereanos? O pastor disse que quer ser igual aos bereanos. O que os bereanos faziam? O que os bereanos faziam? Os de Bereia faziam? Vamos ver lá o que os bereanos faziam. Atos capítulo 17. Vamos ver o que os bereanos faziam lá em Bereia. Quando alguém pregava a palavra, quando Paulo pregava a palavra. O que os bereanos faziam? Atos 17. Quando Paulo foi para Bereia. Atos 17. Verso 10. Atos 17, verso 10. Olha o que está escrito. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para onde? Para onde? Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus, à igreja dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Paulo pregando e eles examinando nas Escrituras se de fato era daquele jeito. Está vendo, irmãos? Os bereanos não engoliam coisa não. Quando você escutar uma coisa no YouTube lá, não engole não, meu irmão. Escreve lá, depois você vai ver se é verdade. Os caras estão falando cada borracha aí, pelo amor de Deus. Eu vi lá hoje, abri lá, não é que eu procurei não, irmão, aparece lá, está tudo, você tem que jogar fora. Apareceu lá, pastora deitada lá, estava esticada assim, aí estava escrito assim, pastora está morta, só ressuscita se encher o corpo dela de dízimo. Falei, sai fora, para com isso. E os irmãozinhos pondo dinheiro em cima. Falei, para com isso, gente, vocês estão de brincadeira. A outra sentada, irmão, que coisa, né, rapaz? O cara escreveu lá, falsos profetas. A outra sentada, e com o microfone na mão, orando em língua, e as pessoas vinham
e punha a mão no pé dela, beijava assim, caía, saía e caía. Falei, vocês estão de brincadeira, né, gente? Vocês estão de brincadeira, né? Palhaçada, né? Vamos falar bem claro, palhaçada, né? Que isso, gente? Como é que tem gente que cai num negócio desse? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E tem, o que vai fazer? Tem, porque nunca foi ensinado direito, aprendeu errado também, é a confusão. Unção do chulé. Pelo amor de Deus. O outro lá enche a boca d'água. E joga na cara do fulano. Fala, você está de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, gente. Estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. É forte, hein? Então o negócio é forte, hein? É forte, hein? Olha com isso, pai. Meu Pai, perdoa, Pai. Ajuda nós. O outro lá apareceu, vocês viram lá. Olha, irmão, você deposita R$300 que eu mando a máscara para você. A máscara é invisível. Você viu, não? Você viu? Você abre lá o pacote lá, você não vai ver nada lá dentro. Então, ela é invisível. Inclusive, eu estou usando ela. Para com isso. Ô, gente. E gente depositou lá, recebeu lá, tirou. Você está de máscara aí, Creito? Invisível? Pelo amor de Deus. Ô, gente, cada coisa. Olha aqui os de Bereia, Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Irmãos, mas qual que foi a ordem que Jesus deu? Fazei discípulos, ensinando. Olha Mateus 28, volta lá. Mateus 28, volta lá, Mateus 28. A ordem de Jesus. A gente não é cético, não, irmão. A gente acredita no poder de Deus, na unção de Deus, em profecia. Mas a gente vê, peraí, eu sou filho de Deus, Deus fala comigo. Se vier uma profecia lá, por que eu não vivo de profecia, não? Eu sou filho de Deus, tenho o Espírito Santo. Por que Deus tem que mandar recado para mim? Fala comigo, Fala comigo. Eu vou lá porque Deus vai falar, Tá? Ele fala comigo, irmão. Está falando aqui pela palavra. Aqui a palavra de Deus aqui pregada aqui é Deus falando com você. Porque não é a minha palavra, é a palavra dele. Se a palavra é de Deus, eu estou falando para você, então é Deus falando com você. Mas a pessoa só vai embora alegre. Não, você viu? Aí o Dimar começa a bater bascão e profetizar, aí o irmão vai embora e fala, Deus falou comigo, você viu? Usou o Dimar. Mas falou, está falando direto aqui, então isso aqui que eu estou falando não é a palavra de Deus? Estou entendendo isso. Não estou entendendo. Qual que é a diferença? Só porque tem que dar um chique aqui, um chilique aqui? Se precisar, Deus faz isso. Eu acredito nisso. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, verso 1, 2, 3. Outrora, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas, mas a nós hoje fala pelo Filho. Mas, meu irmão, Jesus é a revelação. Lá em João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus falou, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Convém que eu vá. Se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, ele vai ensinar vocês, vai guiar vocês e fazer vocês lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo guia a gente. Aí é lá em Romanos 8,14, Romanos 8,16. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não sou guiado por profecia, por profeta. Se o profeta vier falar alguma coisa comigo, eu vou julgar a profecia. Por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus. Se bate com o que Deus que mora comigo está falando comigo. Eu não vou, o cara falou, vou ficar sendo guiado por fulano, ciclano aqui para você. Sou guiado por Deus. Sai fora. Gente, vai acabar o Instagram aqui, mas é a vida, faz parte. Vamos recomeçar de novo.
Mais 5 minutinhos, estou terminando. Glória a Deus. Também esse pastor fala muito, tá louco. Então vamos lá, vamos para os finalmente aqui. Olha aqui. Olha bem como é que Paulo aprendeu. Ó lá. Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2. O que Timóteo fala? O que Paulo fala para Timóteo? Sabe quando que Paulo escreveu a segunda carta aqui? Para Timóteo? Quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. 2 Timóteo, Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Porque ele foi preso uma vez, foi levado de Jerusalém para Cesareia, ficou 2 anos preso em Cesareia, capítulo 23 de Atos. Depois ele apelou para César, foi levado para Roma e ficou 2 anos em prisão domiciliar. Depois ele foi solto. No que ele foi solto, ele saiu para tudo quanto é lugar, revendo os irmãos das igrejas, e colocou Timóteo, deixou Timóteo em Éfeso. Paulo deixou Timóteo em Éfeso, e Paulo deixou Tito em Creta, na ilha de Creta. Por isso que Paulo fala para Tito assim, no capítulo 1, Paulo fala para Tito assim, por esta causa te deixei em Creta, para que estabeleceste presbíteros de cidade em cidade. Olha bem o que Paulo fala para Tito, porque Paulo ensinou Tito. Quando Paulo escreve a segunda carta, Paulo está morrendo, Paulo vai morrer. Mas antes dele morrer, ele já tinha escrito uma carta para Tito, e uma carta para todas as igrejas onde ele foi. E para Tito, abre comigo lá, a gente volta em Timóteo já. A gente volta para terminar em Timóteo. Olha lá em Tito, o que Paulo fala para Tito? Depois de 2 Timóteo, Tito, capítulo 1 de Tito. Olha o que Paulo falou para Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, na ilha de Creta, ali no mar Mediterrâneo, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, de cidade em cidade, estabelecesse. Olha bem, Tito é que vai estabelecer quem? Presbíteros, no plural, hein? Presbíteros, como já te mandei. Olha aí, como já te mandei, verso 6, ele ensinou o Tito, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter, olha o 9, deve reter firme a palavra, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. Olha aí, para que seja poderoso para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Rapaz, olha o que Paulo falou para Tito. Tito, você vai colocar presbíteros em cidade, aquele que for marido de uma mulher, que tem os filhos em sujeição, não dado ao vinho, aquele que não é ganancioso, foi colocando qualidades, você já sabe disso. E ele tem que ser poderoso na palavra, para poder admoestar na sã doutrina, e convencer os contradizentes. Então o que Paulo fez? Paulo fez discípulos. Paulo obedeceu a ordem de Cristo. Jesus não falou para fazer discípulo? Então Paulo fez discípulos. E falou para esses discípulos fazer outros discípulos. Está falando para Tito aqui. Tito, estabeleça presbíteros aí, mas desse jeito. O cara tem que ser poderoso na palavra aí, ô Tito. Então você está vendo, meu irmão? Eles obedeceram o ide de Jesus, fizeram outros discípulos. Olha agora que para a gente terminar, conforme eu falei, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Meu irmão, nós não podemos achar que vem na igreja só receber bênção. Não, é muito sério. Nós precisamos aprender, sair do nível que a gente está, crescer um pouco, para poder ensinar outros. 2 Timóteo 2. Verso 1
2. 2 Timóteo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha bem o que Paulo falou para Tito, para Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, e Paulo estava morrendo, já ia morrer. Paulo falou para ele, o que você aprendeu de mim, Timóteo? Porque foi Paulo que doutrinou Timóteo. Isso está lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Quem é que pegou Timóteo? E Timóteo andou com ele o tempo inteiro, foi Paulo. Paulo passou em Listra, na segunda viagem missionária, pegou Timóteo e levou com ele. Timóteo era moço, e Timóteo aprendeu com Paulo. Agora Paulo está falando para Timóteo, sabe o que Timóteo está fazendo aqui agora? Timóteo é pastor na igreja de Éfeso. Oh, glória a Deus, aleluia. O que aconteceu com o menino? Timóteo é pastor na igreja de Éfeso. E sabe o que tem em Éfeso? Éfeso tem a maior igreja da Ásia. A maior igreja que eu digo do mundo, que adora Diana dos Efésios, que é o templo de Diana, o templo de Ártemis. Sabe quantos eu falei aqui? Quantos anos levou para fazer o templo? 200 anos. Foi considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. O templo de Ártemis, que é o templo de Diana dos Efésios, era considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. As maravilhas do mundo antigo, né? Vamos ver se eu lembro aqui. As pirâmides de Gizé, pirâmide de Gizé, né? O Colosso de Rhodes, a estátua de Zeus, o jardim suspenso da Babilônica, o mausoléu de Alicarnasso, que a mulher dele fez para ele uma coisa linda lá. Depois vem o templo de Ártemis. Está faltando um aqui agora, lembra, Colosso de Rhodes. E vamos lá, jardim suspenso. O farol de Alexandria. No Egito. As 7 maravilhas do mundo antigo. O farol de Alexandria. Olha para você ver. Então, Timóteo, ele é pastor na cidade de Éfeso, onde tem a maior adoração à deusa Diana dos Efésios. E Timóteo é pastor numa igreja lá. Passou luta Timóteo. Inclusive, a história fala que Timóteo morreu depois. Claro, morreu depois de Paulo. Sabe quando Timóteo morreu? A história fala que ele ia aí numa procissão lá, adorando a deusa lá, adorando os deuses lá. Ele parou a procissão e começou a pregar de Jesus lá. Aí apedrejaram ele e acabaram com a vida dele. Porque o homem de Deus, né, não tem a vida como preciosa. Timóteo morreu apedrejado. Porque ele não deixou a procissão passar lá, interrompeu a procissão para a deusa Diana dos Efésios lá, outra deusa também lá, porque tinha 2 deusas, uma outra deusa também, e começou a pregar lá, o povo ficou bravo com ele, pegaram ele, bateram nele, apedrejaram ele. Timóteo morreu dando glória a Deus. Então, mas aqui Paulo falou para Timóteo, o que você ouviu de mim, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar os outros, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Paulo escrevendo a 2 Timóteo, sabe o que está acontecendo? Paulo está morrendo e está falando para Timóteo assim, na verdade, de forma resumida, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, o veterano está indo embora. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou indo embora. Mas você que é novo, assuma o meu lugar. Você, Tito, Epáfras, Onésimo, assuma o meu lugar, estou indo embora. O que Paulo está falando? Estou deixando um legado aí. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas só terminando lá, nós falamos de Gideão, não falei o Gideão lá, o que aconteceu com Gideão, né? Gideão, nós contamos a história de Gideão, vence com 300 homens, não vence? Ah, maravilha, a gente conta a história. Gideão venceu com 300 homens, e foi mesmo. Gideão libertou o povo de Israel das mãos dos midianitas. Mas depois o povo de Israel falou para Gideão assim, Gideão, reina sobre nós. Gideão falou assim, não vou reinar não. O Senhor reinará sobre vocês. Que bonito, que maravilha. Sabe o que Gideão fez em seguida? Gente, dá aí os brincos de ouro, as pulseiras, os anéis aí,
E Gideão fez uma estola sacerdotal, tipo essa parte do corpo aqui, né, de ouro, de prata, e colocou na praça. E a Bíblia fala, e o povo de Israel prostituiu após aquela estátua. Começou a adorar aquela estátua. E está escrito na Bíblia, isso foi uma armadilha para Gideão e para toda a sua família. Sabe por quê? Porque começou com vontade, valores, né? Trabalha bem, Gideão trabalhou muito e tal, deixou muito legal, muito bom o que você está fazendo, Gideão. Mas e os valores espirituais? Você vai deixar, Gideão? Sabe o que aconteceu com Gideão? Sabe quantos filhos Gideão teve? Pergunta para o seu irmão, quantos filhos Gideão teve? Sabe quantos filhos Gideão teve? 70 filhos. Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nada, irmão. 70 filhos. Quando Gideão morreu, ele não deixou o legado espiritual para os seus filhos. Aí ele teve filho com uma mulher, uma prostituta, e aquele filho lá chamou a família dela e fizeram uma maquinação e mataram os 69 filhos os outros eram 70 com ele, era 69, 70 com ele, 71. Matou 69 filhos, mas um escapou, que é o Jotão. Um escapou lá. Depois lá na frente o Jotão dá a volta por cima. Mas você vê, o Gideão não deixou o legado espiritual para os filhos. Mas era bom de fazer filho, trabalhava muito. Trabalhava no lagar, era um homem de Deus e tal e tal. Deixou um legado de trabalho. Oh, meus filhos trabalham, meus filhos são honestos, meu filho é isso, está aquilo, e tá. Mas o que aconteceu? Não deixou o legado espiritual. Não deixou o legado espiritual. Não deixou valores espirituais. Que legado você está deixando? Que legado você vai deixar? Dá tempo de consertar isso ainda. Amém, aleluia? Mas a ordem do Senhor foi dada. Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Amém, querido? Desculpa, a hora já foi embora. Vamos ficar em pé. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. O pastor empolgou aqui e perdeu a hora. Aleluia. Glória a Deus. Pai, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti. Ajuda nós, Senhor. Ajuda eu, ajuda nós. Perdoa nós, Senhor. Como precisamos de ti. Sem ti nada somos, Senhor. Que possamos cumprir o ide de Jesus. O ide e fazei discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a ir e fazermos discípulos. Perdoa nós, ajuda-nos a ter um legado abençoado e passar o legado, Senhor. Entregamos nas tuas mãos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Pai do Senhor. Amém. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor aí de longe.